Aleluia. Olhe para o seu vizinho da direita, da esquerda. Diga olá, boa noite, paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Isso. Amados, domingo, estamos já no final do ano. Dentro de alguns domingos já estaremos em 2012. E essa é uma boa oportunidade para nós agradecermos a Deus, não é verdade? Porque se nós olharmos para trás, nós iremos contemplar e enxergar a boa mão do Senhor a cuidar, a trabalhar e a sustentar a nossa vida durante esse ano que está a terminar. Amém? Deus colocou isso no meu coração, que era para nós, que nós fizéssemos uma oração de agradecimento a Deus. Nós trouxéssemos à memória as bênçãos, até as lutas, não é verdade? As oportunidades, as dificuldades, e nós, nesse momento, nós agradecêssemos ao Senhor, porque de tudo que Deus fez nesse ano, é só o começo, porque 2012, Deus fará coisas maiores na nossa vida. Deus fará coisas maiores na sua vida. Amém. Eu gostaria que você fechasse seus olhos um minutinho, colocasse assim a mão no seu coração, trouxesse à sua memória, assim, pelo menos duas coisas que Deus fez na sua vida, que você não poderia deixar de louvar, de agradecer e de exaltar. Depois que você trouxesse também na sua memória oportunidades que Deus concedeu, trouxesse na sua memória portas que Deus abriu, tudo que Deus fez de uma maneira especial na sua vida. Isso. Agora nós vamos agradecer ao Senhor. Nós vamos louvar a Deus nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor. Esse ano já está a terminar. Estamos nas últimas semanas do ano. E esse ano, Pai, o Senhor fez tanto por nós. O Senhor abriu tantas portas. O Senhor deu livramentos. O Senhor repreendeu o inimigo. O Senhor amarrou e desfez as obras do diabo. O Senhor enviou os seus anjos para nos guardar, nos livrar e nos proteger. Por isso nós estamos aqui nessa hora. Então, muito obrigado, Senhor, pelos livramentos. Muito obrigado pelas oportunidades. Muito obrigado pelas bênçãos. E muito obrigado pelas lutas e dificuldades, porque elas nos fizeram crescer na presença do Senhor. Os problemas que vieram trouxeram maturidade para a nossa fé. Muito obrigado, Senhor. E queremos te pedir que o Senhor possa estar a abençoar cada vida, cada família, cada pessoa, cada lar, cada emprego, cada empresa aqui representada, e que o Senhor possa derramar bênção sobre cada um que aqui está. No nome de Cristo Jesus eu lhe peço nessa hora, derrama a tua unção, a tua bênção, e que 2012 o teu povo possa viver grandes milagres nessa terra. Que esse próximo ano, Pai, os teus filhos possam viver o sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que estão com portas fechadas, eu não admito, eu não aceito que eles venham passar essa virada de ano com essas portas fechadas. E eu quero pedir ao Senhor e profetizar, ó Pai, para que na virada desse ano essa porta já esteja aberta para o teu filho e para a tua filha. Este homem, essa mulher que está abatido, cansado, desanimado, deprimido, que essa virada de ano venha ser a virada de cativeiro, e a unção da alegria, a unção do Senhor venha ser derramada sobre esta pessoa agora. Derrama a tua alegria, derrama a tua graça, derrama o teu ânimo, derrama a tua disposição, e que toda cilada, toda armadilha seja queimada, desfeita e expulsa agora em nome de Jesus Cristo. E que o melhor do Senhor possa ser derramado sobre nós. Derrama, Senhor, o seu melhor sobre nós. Derrama o melhor do Senhor sobre cada vida que aqui está, de uma maneira especial. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém? Aplaude Jesus. Se tiver alguém perto de ti, pega a mão dessa pessoa. Se não dá um abraço nessa pessoa, e diga assim: olha, não é só virada de ano, não, é virada de cativeiro, viu? Glória a Deus. Diga assim, olha, diga para essa pessoa: Deus vai entrar na tua casa, se prepare, viu? Aleluia. Diga para essa pessoa assim: se prepare, Jesus vai visitar o teu impossível nessa noite. Aleluia. Dá glória a Deus aí, meu irmão.
Obrigado, Senhor. Aleluia. Agora abre aí a sua Bíblia, viu? Evangelho de João. João capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Aleluia. João, capítulo 5. Quem achou, diga eu achei, pastor. Eu achei. Quem não achou, diga espera um bocadinho, pastor. Eu espero. É a Fran que não achou, Fran? João, menino, o Evangelho, Novo Testamento. Amém. João capítulo 5. Olha aí, pessoal. Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 5. Olha lá o que diz a palavra de Deus. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Olha, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Aleluia. Amém? Amém. Pai, fale conosco, fale com o teu filho, com a tua filha. Nós precisamos ouvir a tua voz, estamos aqui para que o Senhor possa mudar a nossa vida, mudar a nossa sorte. Cada um aqui possa ser alvo do teu milagre, igualmente a minha vida. Que nessa noite os teus anjos venham nos cercar, nos guardar, nos proteger, e o Senhor derrama a tua bênção sobre nós. No nome de Jesus. E toda a igreja diz um amém bem alto. Amém. Um palmo bonito para Jesus. Amados, o Evangelho de João, ele é conhecido como o Evangelho dos Encontros. O Evangelho de João é o Evangelho dos Encontros. Por quê? Porque nesse Evangelho, Jesus, ele tem encontros particulares com inúmeras pessoas. Cada encontro que Jesus tem é um encontro de transformação, de mudança na vida daquele com o qual ele se encontra. Por exemplo, logo no começo do livro, Jesus tem um encontro especial, um encontro noturno com quem? Com Nicodemos. No capítulo 4, Jesus tem outro encontro com quem? Com a mulher samaritana. E no capítulo 5, Jesus tem um outro encontro com quem? Com o paralítico que estava à margem, à beira, ao lado do tanque de Betesda. Então nós vemos, depois quando leres o Evangelho de João, percebe-se que constantemente Jesus está a encontrar-se com as pessoas. E o interessante é que quando alguém se encontra com Jesus, o encontro é um encontro transformador. Não existe a pessoa que tem um encontro com Jesus, com a palavra profética, a palavra de Deus, com o poder de Deus em sua vida, e essa vida, essa pessoa não seja impactada, mudada, transformada pela graça do Senhor. Esse Evangelho demonstra e mostra
todas as ocasiões onde Jesus chegou e encontrou com essas pessoas, uma marca ele deixou na vida daquele com a qual ele se encontrou. Então, esse capítulo 5 é mais um desses encontros. Esse capítulo 5 é mais uma dessas situações que Jesus tem um encontro particular com o homem. Na verdade, esse encontro não foi particular porque foi dado dentro de uma sala, de um gabinete, de um escritório ou de um local deserto, no meio de um lugar ermo, afastado, mas foi particular porque a Bíblia demonstra a seguinte circunstância: uma festa em Jerusalém, vários homens judeus de todos os cantos da nação subindo a Jerusalém. Jesus também sobe a Jerusalém, e quando ele sobe a Jerusalém, em vez de se dirigir para a festa dava-se no templo, no pátio do templo. Em vez de ir para o local da festa, Jesus sai daquele ambiente mais movimentado. Jesus sai daquele caminho da festa, do movimento, do tumulto, da multidão, e ele vai para um lugar que não tinha um bom aspecto, que não tinha uma boa aparência. Era uma região da cidade de Jerusalém, onde havia uma fonte, onde havia um tanque d'água, e havia uma história, havia um comentário no meio das pessoas que dizia que de tempo em tempo aquela água se revolvia, se remexia, e que segundo a cabeça das pessoas era um anjo que descia ali, e o primeiro doente que pulasse naquela água seria curado. Então criou essa mística ao redor desse tanque. Então os doentes do mundo, de todo Israel, os doentes de toda a região, se deslocavam até aquele tanque. Então ali tinha cego, tinha coxo, tinha manco, tinha surdo, tinha mudo, tinha gente com várias doenças, problemas de pele, problemas nos ossos, várias enfermidades, e aqueles doentes ficavam ao redor daquele tanque. Então, imagine você, se nós temos duas oportunidades, ir para uma festa ou ir para um lugar que vai ter um monte de doente. Quem vai querer ir para um lugar onde só tem doente? Não é? Todos vão querer, na sua sã consciência, ir para a festa, o lugar do movimento, das pessoas, dos cânticos, da alegria. Mas Jesus fez diferente. Jesus, naquele momento, em vez de ir para a festa, ele vai ficar junto daqueles doentes. Olha a cena. Imagine, as pessoas subindo para o templo, para se alegrar, comemorar, e Jesus entra de mansinho naquele templo, naquele ambiente das doenças, ao pé daquele tanque. E quando Jesus entra ali, qual é a cena que ele encontra? Olha o que a Bíblia destaca no verso 3. Cego, coxo e paralítico, esperando o movimento das águas. O que dá a entender? Que o tanque era muito grande, as pessoas ficavam ao redor do tanque, esperando o movimento das águas. Como assim? As pessoas ficavam assim, meu irmão. Ó. Imagina que isso aqui é o tanque. Isso é o tanque. Todos os doentes ficavam assim, ó. Nem piscavam direito, todos a olhar para o tanque. Então o paralítico estava aqui do lado, estava assim, já na pontinha, já esperando já para ele se jogar. O outro que estava bom, ele não podia ficar na pontinha, mas ele ficava aqui atrás. Se a água movimentasse, ele pulava já por cima. Então aquelas pessoas ficavam a olhar para aquele tanque e elas nem piscavam. Elas nem saíam daquele tanque para nada. E aí Jesus passa no meio de inúmeros doentes e ele para do lado de um homem. Como é esse homem? A Bíblia diz que esse homem estava há 38 anos doente. 38 anos escravo da doença, escravo da situação, ao pé daquele tanque. Jesus para ao redor daquele homem, Jesus para do lado daquele homem e faz uma pergunta. A pergunta de Jesus no verso 6. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Irmão, que pergunta mais tola. Chega para um doente e pergunta: você quer ficar são? Quer ser curado? Chega para uma pessoa que está com fome e pergunta: quer comer? Chega para uma pessoa que está com frio e diz: quer uma blusa? Chega para uma pessoa que está cansada e diz: queres uma cama? Queres um local para descansar?
É essa a pergunta que Jesus fez. Ele chega para o doente e fala assim: ei, você quer ficar são? Quer ser curado? Mas qual o teor dessa pergunta? Por que Jesus faz uma pergunta tão óbvia? Volte. Aquele homem estava parado, a piscar, ou melhor, sem piscar, a olhar para aquelas águas, esperando o movimento. E Jesus para do lado dele. Jesus está colado juntinho dele. E pergunta: você quer ficação? Aquele homem estava prestes a ter um encontro transformador. Aquele homem estava prestes a ter um encontro de mudança na sua vida. Mas esse encontro só se daria à medida que ele se desligasse daquele problema. À medida que ele se desligasse daquele tanque. À medida que ele se desligasse daquela situação e passasse a valorizar e prestar atenção à pessoa que estava do lado dele. Porque muitas vezes nós temos um problema, uma luta, uma dificuldade, e aquilo é tão grande, a situação é algo tão conflituoso em nossa vida, que chega um momento que nós só temos olhos para o nosso problema. Comemos o problema, almoçamos o problema, dormimos o problema, tomamos um banho com o problema. Onde nós vamos, estamos com o problema. Aquele homem estava assim, preso àquele tanque. Meu irmão, eu penso que aquele homem devia ser cabeludo, barbudo, com a unha grande. Você acha que aquele homem saía dali para cortar cabelo? E se ele saísse, a água mexesse? Você acha que aquele homem perdia tempo para fazer barba? Você acha que aquele homem perdia tempo para cortar a unha? Não. Então aquele homem era escravo daquele tanque. Então a pergunta de Jesus não era apenas uma pergunta simples. Era um meio de prender, tirar a atenção daquele homem. Despertar aquele homem. Então nessa noite, quando nós temos um encontro com Jesus, o que Jesus quer? Que nós venhamos tirar a atenção do nosso problema. Que nós venhamos deixar de ficar valorizando, alimentando nossa dificuldade. Jesus pergunta: você quer ficação? A pergunta é no meio para dar um clique, para despertar aquele homem. O que Jesus estava a perguntar para ele era assim: ei, você quer viver uma mudança na sua vida? Porque o ficação representava o que para aquele homem? Mudança. Você quer uma mudança? Quer que a tua vida mude? Você quer mudar a tua história? Então nessa noite, Jesus pergunta: você quer que ele mude a sua vida? Você quer que ele mude a sua história? Você quer que ele mude a sua sorte? Você quer que ele mude o seu cativeiro aqui nesse lugar? Aquela pergunta, era isso que Jesus estava a perguntar. Não era apenas se ele queria ficar curado, mas assim: ei, você ainda quer viver uma mudança na sua vida? Aquele homem viveu 38 anos paralítico. O que ele fez 38 anos? Nada. Ele viveu 38 anos e não fez nada na vida dele. Paralítico. Quanto tempo ele viveu ao pé daquele tanque? Não fazia nada. Então, quando Jesus oferece a cura, o que Jesus oferece para ele? Um mundo de oportunidade. Será que antes ele vivia de esmola? Será que antes ele vivia de ajuda dos outros? Pois agora, se ele fosse curado, ele não ia receber esmola de ninguém. Agora, se ele fosse curado, ele não ia receber ajuda de ninguém. Agora, se ele fosse curado, ele não ia ser mais carregado, ele ia ter que andar com as pernas dele. Ele não seria mais ajudado, ele teria que se virar, tomar conta da sua vida. Então, Jesus lança um grande desafio para ele. Uma grande oportunidade. Por quê? As oportunidades que Deus coloca diante de nós, elas muitas vezes vêm acompanhadas de grandes desafios. Às vezes Deus coloca oportunidades diante de nós para mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar o nosso cativeiro. E na verdade aquela oportunidade é um grande desafio. Aquele homem poderia ficar o resto da vida paralítico, o resto da vida esperando um tanque, o resto da vida à espera daquelas águas se moverem, daquela lenda, à espera de alguém ajudar ele, ou ele poderia abraçar a oportunidade que Jesus estava a colocar diante dele.
E olha, todos os dias Deus nos dá a oportunidade de fazer um novo recomeço na nossa vida. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de fazer um conserto. Todos os dias Ele nos dá a oportunidade de fazer as coisas da maneira correta. Todos os dias Ele nos dá a oportunidade para levantar aquilo que foi derrubado. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade. Então aquilo era o que? Uma proposta de Jesus. Era uma proposta de Jesus. Então entenda que nesse domingo Cristo está a nos fazer uma proposta. Qual é a área da nossa vida que o Senhor quer operar uma mudança? Qual a área da sua, da minha, da nossa vida que o Senhor quer operar essa virada, essa mudança, essa transformação? Qual é a área? Veja, Jesus faz a pergunta, quer explicação? E o que é que a gente espera que esse homem venha responder? Sim. Não é verdade? Nós esperamos sim, mas olha o que o homem responde. Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que significa isso? É um homem que é confrontado, é um homem que tem uma oportunidade, um homem que tem uma chance de mudança, um homem que tem um encontro com Cristo, e ele tem duas hipóteses, ou sim ou não. O que ele faz? Fica em cima do muro. A resposta dele é de alguém que não quer tomar uma decisão. Fica em cima do muro. Senhor, não tem quem me joga, quando eu vou, tu desce. Então esse homem, ele não toma decisão. Ele não escolhe, ele não decide. Ele fica em cima do muro. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Chegou o tempo de tomar uma decisão. Você não pode mais ficar tanto tempo em cima do muro. Chegou o tempo de decidir, chegou o tempo de escolher, chegou o tempo de tomar uma decisão por Cristo. Chegou o tempo de assumir o plano, o projeto de Deus na sua vida. Chegou o tempo de aceitar e assumir que Deus tem um propósito para você nessa terra. Não adianta mais correr e fugir disso. Então a resposta desse homem é uma fuga. E quantos desafios Deus tem colocado diante de nós, e Deus está esperando o nosso sim, e a nossa resposta é uma fuga. Quantas portas, desafios Deus coloca diante de nós, e Deus está à espera do nosso sim, e a nossa resposta é uma fuga. Esse homem, ele foge da decisão, foge da resposta. Ele inventa desculpa. Não é que, olha a primeira desculpa dele. É assim, Senhor, eu não tenho homem que me ajude. Não tem ninguém que me ajude. A primeira desculpa dele, eu não tenho quem me ajude. Então, deixa eu te falar uma coisa. Deus tem algo para fazer na sua vida, amém? Amém. Assuma essa responsabilidade, não fique à espera de outras pessoas. Esse homem estava à espera. Ai, Senhor, não tem quem me ajuda. Há momentos na nossa vida que é eu e Deus, você e Deus, nós e Deus. Tem situação na nossa vida que você tem que comprar briga, comprar guerra, entrar cara a cara com o adversário, somente você e o Senhor. E às vezes nós ficamos assim, mas eu estou à espera. Olha aqui o que ele disse. Eu não tenho homem algum. Você está esperando quem? Pergunta para eu assim, o que você está esperando? O que você está esperando? Eu estou esperando meu pai, estou esperando minha mãe, estou esperando meu sobrinho, eu estou esperando meu esposo, eu estou esperando minha amiga, estou esperando meu amigo. Aquele homem, olha o que ele faz. Jesus fala, eu quero te abençoar, quero mudar a tua vida. E ele tinha que dar um sim ou não. Sim ou não. Se ele dissesse não, boa, bola para frente. Entendeu? Mas não. Eu não tenho. E olha lá. E quando a água é agitada, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então qual é a outra desculpa dele? Eu não tenho condição. Eu não consigo. Sempre as pessoas vão antes que eu. Sempre as pessoas são melhores do que eu. Eu sempre fico em último lugar. Eu sempre estou por último. E às vezes nós estamos assim. Olhando e pensando assim. Dá sempre certo para os outros. Para mim nunca dá certo. É isso que esse homem está falando. Todo mundo dá certo. Eles descem antes de mim e eu fico para trás. Quando surge a oportunidade, todo mundo vai na minha frente e eu fico. Todo mundo desce e eu fico para trás. Então, às vezes, nós ficamos com esse sentimento
De quê? De que vai dar certo para os outros, todo mundo está indo e nós estamos a ficar para trás. E isso aqui era uma fuga que esse homem estava a utilizar para não encarar aquele desafio que Jesus estava propondo. Mas eu quero te falar nessa noite, não adianta fugir, não adianta correr, não adianta se esconder, porque Deus marcou essa noite para te mudar, transformar, abençoar. E o que você esperava? Que Jesus fizesse o quê? Por exemplo, se fosse eu, então tá bom, fica aí, espera alguém vir te jogar dentro da água. Se fosse eu, né? Fazer o quê? Você está tão desanimado, fica aí sozinho. Mas Jesus, Ele entende o nosso desânimo, o nosso cansaço, Jesus entende. E Jesus nunca vai abandonar alguém sem dar mais uma nova oportunidade a essa pessoa. Cristo nunca abre mão de uma pessoa sem antes dar uma nova oportunidade. Então Deus é o Deus que vai te dar outra oportunidade. Deus é o Deus que vai dar outra oportunidade para alguém na sua casa. Deus é o Deus que vai dar uma outra oportunidade para a tua própria vida. O diabo diz que não tem jeito, a sociedade diz que já passou, todo mundo fala que o tempo já foi, mas Deus é Deus de novas oportunidades. Aleluia! Vamos dar para Jesus. Olha o verso 8, Jesus diz: levanta, toma a tua cama e anda. Quem que é o verso 8? É a nova oportunidade de Jesus. No verso 6, no verso 7, Jesus, ou melhor, no verso 6, Jesus dá a primeira oportunidade. Jesus faz a proposta, Jesus faz a pergunta. Mas aí o que acontece? O homem foge. No verso 8, Jesus fala: não, eu tenho um plano na tua vida, eu estou aqui para te abençoar, estou aqui para mudar a tua história, eu vou te dar uma nova chance. Aleluia! Quanto tempo tens corrido, tens fugido? Pois não se preocupe, hoje chegou a oportunidade de Deus para a sua vida. Olha o que ele disse: levanta, toma a tua cama e anda. Olha que interessante. Jesus lança a palavra na vida daquele homem. Jesus lança a promessa. Jesus lança a oportunidade. Jesus lança o desafio. Por que eu digo isso? Em Atos, tem um paralítico que foi curado. E sabe que jeito que esse paralítico foi curado? Ó, olha aqui, olha para o Márcio aqui, ó. O paralítico foi assim, ó. Pedro e João estavam a passar, ir para a oração. E aí eles olharam para o paralítico, estenderam a mão e disseram assim, ó: levanta. Puxou, o homem foi curado e foi embora. Pode sentar. Entende? Aquele paralítico, eles estenderam a mão para o homem, puxaram o homem saiu. Não tem fraco, não tem ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Agora esse paralítico aqui, Jesus deu a mão para ele. Alguém foi lá dar a mão, levanta, meu filho. Mas quando a palavra de Deus entrou no ouvido daquele homem, quando a palavra de Deus entrou no ouvido, desceu no coração daquele homem, começou a acontecer algo dentro dele. Uma força tomou conta do corpo dele, uma energia, um ânimo, um vigor tomou conta daquele corpo, daquelas pernas fracas. E eu não sei se o osso estralou, se o nervo esticou, o músculo criou força. De repente aquele homem de um salto ele sai em pé. Sabe o que eu quero dizer para você? Enquanto eu prego essa palavra de Deus, o Senhor está te visitando com força, com ânimo, com disposição. E está repreendendo a tristeza, a depressão, o desânimo. E você está aqui caído, prostrado. Mas Deus está dizendo: vou eu te levantar, vou eu te restaurar, e vou eu mudar a tua sorte. E se você quer, levante a mão e adore o nome dele. Aleluia! A palavra entrou no ouvido daquele homem, e quando a palavra entrou, uma força, um vigor tomou conta dele. Imagina assim. Agora a palavra entra, Jesus não puxa ele, Jesus não vai lá levantar ele não, mas o que acontece? Ele se levanta. Então tem hora na nossa vida que somos nós que temos que se levantar. Deus dá a palavra, Deus lança a promessa, Deus dá a unção, Deus dá a capacitação, Deus
concede as armas e ele fala, vai para a guerra agora, guerreiro. Quando Gideão foi para a guerra, vai na tua força, Gideão. E geralmente a gente quer ir aqui, na força de Deus, né? Não é isso? Não é? Hoje eu não quero ir na força do meu irmão. Né? Não é? Diga para o meu vizinho, eu quero ir na tua força. Mas pastor, eu quero ir na tua força. Então às vezes nós estamos assim. E aqui, quando a palavra veio, quando a mensagem veio, aquele homem se levantou. Eu quero te dizer que nessa noite essa mensagem vai te levantar. Essa palavra de Deus poderosa vai te colocar de pé. Vai restaurar a sua vida. Prepare-te. Verso 9. Logo aquele homem ficou são. Olha aí, o homem ficou são. E tomou a sua cama e partiu. Olha só. E aquele dia era sábado, veja assim, o homem estava lá parado, paralisado, de repente, só com um desafio, só com uma palavra, só com uma mensagem, aquele homem dá um salto, está de pé agora. E agora o que ele pega? Ele pega aquele leito, aquela esteira, aquela cama, enrola aquilo, coloca debaixo do braço e vai embora. Olha o impacto de um encontro com Jesus na vida de uma pessoa. Então eu quero dizer para ti, meu irmão, essa segunda-feira não vai ser a segunda-feira tripulada da tua vida, não. Essa segunda-feira não vai ser aquela segunda-feira de pendura financeira, coisa nenhuma, não. Essa segunda-feira não vai ser aquela segunda-feira tribulosa, com cliente, com fornecedor, com patrão, com funcionário, com família, não. Essa segunda-feira vai ser uma segunda-feira, você vai pegar o problema, vai dobrar ele, vai pôr para o braço. Aleluia. Aleluia. Aquele homem pegou a cama, dobrou e botou ele para o braço. Solução de Deus. Tem solução de Deus para a tua vida. Tem solução de Deus para ti. O adversário está olhando e dizendo assim, vou paralisar ele mais uma semana. Vou paralisar ela mais uma semana. Vou segurar ele no leito mais uma semana. Mas hoje Deus vai te levantar do leito. Hoje o Senhor vai te levantar do leito. Põe a mão no ombro do teu irmão e diga, Deus vai te levantar do leito. Vai te levantar do leito. Levante a mão e adore a Deus, meu irmão. Levante a mão e adore a Deus. O adversário estava contando que era mais uma semana que ele ia te paralisar. Ele estava contando que era mais uma semana que ele ia te segurar. Ele estava contando que era mais uma semana que ele ia te prender. Mas hoje Deus te levanta do pó. Hoje Deus te levanta. E ele te diz assim, você vai marchar essa semana. Receba essa unção que vai te levantar. Receba essa virtude que vai te levantar. Receba o poder de Deus que vai te levantar. E quando você adora a Deus, Ele está a tirar a enfermidade do teu corpo. E quando você adora a Deus, Ele está a tirar a tristeza, Ele está a tirar a depressão. E quando você adora a Deus, Ele está a amarrar esse espírito de suicídio, de desânimo. Ele está a amarrar todo o demônio que está lutando contra a tua vida. E quando você adora a Deus, Ele está enviando um anjo na sua casa. E quando você adora a Deus, Ele está mudando a história, mudando o quadro, meu irmão. Levanta, toma a tua cama e anda. Levanta, toma a tua cama e anda. Esta noite, receba a cura física. O Espírito de Deus fala comigo. Ele está derramando uma unção de cura neste lugar. Ele está derramando uma unção de cura física neste lugar.
Que essa dor saia do teu corpo agora, em nome de Jesus. Que essa seta maligna saia do teu corpo agora, em nome de Jesus. Que esse cansaço, você entrou aqui, pastor, era um cansaço, eu não sei de onde era, eu não sei o que era, que ele saia da sua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia, Ramassui, essa semana, prepara, não vai ficar parado, levanta e anda, levanta e anda. Ui, Ramassui, Uicaba, Shoy, Materra, Shoy, Uicou, Kimai, Shuri, Kamaterra, Sui, Tokematerra, Cantui, derrama hoje, Ematerra, Sui, essa unção em tua vida, Ematerra, Sui, o adversário, ai, Cremantui, Ebrecamadagasui, planejou paralisar a tua vida essa semana, mas eu derramo uma unção libertadora, renovadora, transformadora e te digo, tu verás a minha mão agir, tu verás o meu espírito agir, e tu verás este mal cair por terra, diz o Senhor. Aplaude Jesus. Aplaude Jesus. Aquele homem fica de pé. Aquele homem se coloca em pé, pega aquela cama, dobra aquela cama. Imagina, aquele homem ficou 38 anos preso naquela cama. Eu não sei quanto tempo você está preso no seu problema. Talvez você já é conhecido pelo teu problema. Tem gente que é conhecido pelo problema. O Joãozinho desempregado, a Marinha que tem dor nas costas, a Mariquinha que tem um problema na perna, o Joãozinho tem isso, aquele que tem aquilo. Mas hoje, aquele homem viveu 38 anos preso naquela cama. Aquele dia ele divorciou da cama. Aquele dia foi o divórcio daquele leito. Ele divorciou daquela cama. Oh, aleluia! Hoje, meu irmão, vai ter um divórcio na tua vida. Que isso, pastor? Você vai ser divorciado do teu problema. Vai divorciar dessa dificuldade, vai divorciar desse leito. Você vai receber a liberdade de Deus. Quando o homem levanta, ele pega o problema, ele vai enrolando o problema. Imagina, 38 anos preso naquela cama, 38 anos preso naquele leito, aquele homem vai enrolando. Ele coloca aquilo debaixo do braço. Imagina aquelas pessoas daquele tanque assustadas e pensando o que aconteceu com ele. Ele não pulou na água, ele não caiu lá dentro. Agora ele está com a cama, o problema debaixo do braço dele. O que é isso? O que significa isso? Sabe o que significa? Quem se encontra com Jesus não precisa de simpatia. Quem se encontra com Jesus não precisa de tanque. Quem se encontra com Jesus não precisa de outra coisa. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo, meu irmão. Diga para o teu vizinho, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não precisa de tanque. Quem tem Jesus não precisa de rosa vermelha, não precisa de sal grosso. Quem tem Jesus não precisa sacrificar animal. Quem tem Jesus não precisa ser vela. Quem tem Jesus não precisa oferecer farofa. Quem tem Jesus não precisa de nada. Jesus é tudo e pode fazer tudo na nossa vida. E o povo falava, mas ele não pulou na água. Que negócio é esse? Quem se encontra com Jesus não precisa de mais nada. Talvez até hoje você estava precisando de tarja preta. Você hoje vai se encontrar Jesus, vai jogar o tarja preta fora. Vai jogar o tarja preta fora. Ah, mas ele não pulou no tanque. Quem encontra Jesus não precisa de mais nada. Talvez até hoje, até esse exato momento, você precisava visitar o traficante. Mas quem tem Jesus não precisa de mais nada. Hoje vai receber a liberdade de Deus na sua vida. Hoje vai receber a liberdade de Deus na sua vida. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. Talvez até esse momento você estava precisando pedir um pouco para um pouco para outro. Me dá isso, me presta aquilo, me arruma aquilo outro. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. Hoje Deus vai te abrir uma porta por esses dias, meu irmão. E você vai ter para emprestar, vai ter para dar. E não vai precisar pedir nada para ninguém. Quem tem Jesus tem tudo. Diga para o teu vizinho, descansa. Quem tem Jesus tem tudo.
Quem tem Jesus tem tudo, meu irmão. Isso não é brincadeira não, hein? Isso não é brincadeira não, o negócio aqui está forte. Quem tem Jesus tem tudo. Você pode descansar, você pode glorificar, você pode adorar a Deus. Quem tem Ele tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. O homem levanta, coloca a cama debaixo do braço. E o povo assustado, olha lá, o cara não pulou na água, o cara não precisou pular dentro da água, agora ele está com a cama debaixo do braço. Olha aí como é bom ter Jesus, meu irmão. Quem tem Jesus não fica preso em horóscopo, não precisa de horóscopo, que a sorte dele não está nos astros, não está nas estrelas, a sorte dele está na mão do Senhor. Tua vida não está na lua, tua vida não está no movimento do sol, no movimento das estrelas. A tua vida, quem escreve a tua história é o próprio Deus que criou tudo, que criou o sol, que criou a estrela, que criou todas as coisas. É Ele que tem a nossa vida aqui na palma da mão dele. Quem tem Jesus tem tudo, não precisa de mais nada. Dá um abraço no teu vizinho e diga: olha, você não precisa de mais nada, já tem Jesus. Aí, meu irmão, o homem põe a caminha debaixo do braço. Imagina a cena, olha a cena, traga a cena. Olha lá o homem com a caminha debaixo do braço. Olha o homem com a caminha debaixo do braço. Olha o homem com a cama debaixo do braço. 38 anos na cama carregava ele, agora é ele que carrega a cama. 38 anos na cama levava ele, agora é ele que leva a cama. Eu não sei quanto tempo o teu problema te acompanha, só que hoje, meu irmão, você que vai levar ele debaixo do braço. Como assim, pastor? Deus vai te dar vitória! Quando Deus abençoa uma pessoa, sempre tem um grupo, sempre vai ter alguém para querer roubar a alegria daquela pessoa que foi abençoada por Deus. Quando Deus nos abençoa, sempre tem o ladrão da alegria. O homem está todo alegre, com a cama debaixo do braço. Olha o verso 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não tinha lícito levar a cama. O homem alegre, meu irmão, a cama debaixo do braço, cantando, dando glória a Jesus. E já chega alguém assim: parado, não pode carregar a cama no sábado. Não é lícito, não é permitido carregar a cama no sábado. O diabo já tinha perdido a guerra, já tinha perdido a batalha. Aí ele fala assim, aquele derrotado: eu já perdi a guerra, mas vou lá pelo menos ver se eu roubo a alegria dele. Vou ver se eu roubo a alegria daquele rapazinho lá, daquele senhorzinho, daquele homenzinho. E às vezes acontece isso. Você hoje aqui, você acabou de receber a tua vitória. Aí lá fora, o adversário vai querer roubar a tua alegria. Vai querer roubar a unção, vai querer roubar o que Deus te deu. Aí aqueles tribulosos falaram assim: ó, é proibido, não pode levar a cama, não pode carregar a cama. O espírito religioso, querendo proibir aquele homem de ser feliz, querendo proibir aquele homem de receber a alegria de Deus. Aí no verso 11 ele fala assim: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua caminhada. Olha só que ousadia do rapazinho, do homenzinho. Fala assim: olha, quem me curou falou que eu podia levar a cama. Sabe o que significa? Aquele homem estava dizendo assim: eu não tenho nada contigo, e quem me curou não foi você, meu negócio não é com você, quem fez a obra da minha vida, quem me libertou, é para ele que eu devo satisfação. Então deixa eu te avisar uma coisa: dá licença, se você não sair da frente, eu te atropelo. Aleluia. Deus nos dá autoridade. Quem tem Jesus tem autoridade. Não vai roubar minha bênção, não. Sai pra lá. Quem me curou, ele falou que eu podia carregar a cama. Quem me curou, ele disse que eu podia carregar a cama. Diga pro teu vizinho: olha, você tem que ter certeza daquilo que Deus fez na tua vida. Sabe por quê? Senão, quando você põe o pé da porta para fora, vai vir um enviado do inimigo e vai querer questionar e colocar em dúvida o que Deus falou e o que Deus está fazendo na sua vida. Sabia disso? Nós temos que ter certeza, convicção daquilo que Deus falou e que Deus está fazendo na nossa vida. Certeza. Porque não deu nem tempo, rapaz. O cara ficou 38 anos paralítico. Sabe que esse homem deu 50 passos?
esse homem andou 500 metros? Será que esse homem andou 1 quilômetro? Deu nem tempo do homem andar direito? Já estava lá o povo querendo prender ele na cama de novo. Não deu nem tempo do homem andar um bocadinho, meu irmão. O homem não foi nem daqui no areeiro. O homem não andou quase nada. A distância do tanque de Betesda para o pátio do templo não é muito grande, não. Não era uma distância muito grande, não. Era pouco mais para baixo do areeiro ali, naquela bomba da BP. Não era muita coisa longe, não. Será que o homem andou daqui lá? No meio do caminho já tinha alguém falando: você não pode andar, não pode carregar o teu leito. É sábado. E o homem falou: quem me curou disse que eu podia ir. Quem me curou falou, disse que eu podia carregar tudo. Aí ele falou: quem é o homem que disse isso? Toma a tua caminhada. Aí o verso 13: olha, e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão que naquele lugar havia grande multidão. Quem é que te curou? E agora? O cara subiu, o homem subiu. Olha, eu não sei quem é ele não, mas eu sei que ele tem poder. Só que tem um negócio, meu. Deus nunca faz nada para ficar pela metade na nossa vida. Deus não faz obra pelo meio na vida de ninguém. Deixa eu te falar uma coisa, eu sempre uso esse exemplo aqui. Deus não começa a construir casa e termina a casa por dentro e deixa a casa por fora por terminar. Deus não faz isso. A gente faz isso, não é? Nós fazemos isso. Você nunca viu casa assim lá no Brasil? Duvido. Tem uns até que já morou em casa assim, terminou por dentro, não terminou por fora. Terminou a casa, não pôs grade na frente. Colocou grade, não pôs calçada, não fez passeio. Não foi? Arrumou tudo, mas deixou no chão bruto, não colocou piso. Não é? Mas Jesus não, meu irmão. Que Deus comece, que Jesus comece e termina. Jesus não larga nada pela metade. Isso. Olha aqui que a obra de Deus na tua vida não vai ficar pela metade. A obra de Deus na tua vida não vai ficar pela metade. Só que esse rapaz está pela metade. Ele está curado, mas ele está apenas metade informado. Ele ainda não sabe quem é Jesus. E eu vou te falar uma coisa: não adianta nada Deus te abençoar se você não saber quem é Jesus. Não adianta nada você sair daqui curado, liberto, abençoado, próspero e não saber quem é Jesus. Não tem um relacionamento com Jesus. Não vale nada. Não vale nada. Então o que acontece? O homem está lá meio desorientado. Tem uma cama debaixo do braço, tem umas pernas boas. Mas se ele não encontra com Jesus, ele vai para o inferno com perna boa e tudo. Olha só que perigo. E aí, como Jesus não faz nada pela metade, olha o verso 14. Depois Jesus encontrou no templo. Viu aí o verso 14? Olha aí. Jesus o encontrou. Essa expressão Jesus encontrou significa isso. Tinha uma multidão de gente. Jesus saiu no meio da multidão assim: cadê o cara que eu curei? Cadê o homem das pernas? Cadê o homem dos 38 anos? Cadê? Daqui não. Jesus, cadê? Jesus estava assim andando. Cadê? Não, tá desse lado não. Não, tá aqui não. Jesus saiu a procurar o homem no meio da multidão. É isso que o texto está dizendo. Olha aí de novo. Jesus entra, olha lá. Jesus encontrou no templo. Jesus saiu à procura dele. Cadê ele? Por quê? Porque a obra estava pelo meio. Tinha coisa ainda para fazer. Tinha algo ainda de Deus que precisava ser feito na vida daquele rapaz, na vida daquele homem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não foi o homem que foi atrás de Jesus. Não foi o homem que foi. Cadê Jesus? Eu quero saber. Cadê o homem que me curou? Não foi. Foi Jesus que foi atrás do homem. Oh, aleluia. Olha, tem uma palavra profética de Deus para compartilhar contigo. Aleluia. Sabe aquela pessoa da tua família que não quer ir atrás de Jesus, não quer nada com Jesus? Descansa. É Jesus que vai atrás dela nessa noite. É Jesus que está à procura. Cadê ele? Cadê? Onde ele está? Onde ela está? Cadê? É Jesus que vai ter um encontro com ela. Não foi o homem que foi atrás de Jesus. Eu imagino, meu irmão, aquele homem
se calhar ele estava daquele jeito assim, elétrico, anda para um lado, anda para o outro, sobe escada, desce escada, corre, né? Anda devagar, anda rápido, né? Já viu quando aquela pessoa está muito tempo sem comer e ele chega no banquete, não é? Ele quer comer tudo de uma vez, né? Não sabe nem por onde começa. Então você imagina um cara, 38 anos, ele não andava, paralítico. Rapaz, aquele cara chutava, aquele cara virava pioleta, aquele cara corria, andava devagarzinho, aquele cara fazia tudo. Jesus olhou de baixo e falou, o homem lá, achei ele. Aleluia, o adversário está querendo esconder, mas Jesus me manda eu falar assim para ti, ó, ele tem olhos de fogo. Deus tem olhos de fogo e Ele vai saber nessa noite, Ele alcança com os seus olhos qualquer pessoa que esteja perdida nesse mundo. Aí agora, verso 14, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais. Agora aqui, a obra começa a ficar completa, olha lá. Eis que já está são, não peques mais. O homem está ouvindo. Olha lá, para que te não suceda alguma coisa pior. O que Jesus estava a falar? Que existem problemas físicos e problemas espirituais. E problemas físicos, Jesus tem poder para curar. O que é problema físico? É doenças, angústias, depressão, tudo isso. Suas dificuldades, tudo isso é físico. E o poder de Jesus não é somente para problemas físicos. O problema de Jesus, ou o poder de Jesus, é para nos ajudar a superar os problemas espirituais, problema de pecado, problema de perdão. E aqui ele está oferecendo perdão. Olha, não peque mais, rapaz. Não peque mais não, porque eu estou te oferecendo perdão nesse momento e uma nova vida eu estou te dando. Entendeu? Agora aqui a obra fica completa. Por quê? Qual é o desejo de Deus? Você acha que Deus só quer abrir porta de emprego para as pessoas? Você acha que Deus só quer expulsar demônio no nome de Jesus da vida das pessoas? Você acha que Jesus só quer curar? Você acha que Jesus só quer restaurar a família? Você acha que Jesus só quer dar um livrozinho para você passar a dormir bem? Será que é só isso? Então, se for Jesus, é muito michuruca, muito cueca, muito pequenino. Desculpa as expressões, mas tem que ficar bem prático. Você acha que Jesus só quer que você, lá com aquele teu parente tribuloso, passe a viver em paz? Você acha que ele só quer fazer isso na tua vida? Não! O plano de Deus é muito maior do que isso. O plano de Deus, Ele quer conduzir você para a eternidade. Ele quer preparar a tua vida para uma nova vida após a morte, uma vida com Cristo, uma vida de eternidade com Deus. É para isso que é o plano de Deus. Então Jesus fala assim, ó, não peques mais, rapaz, para que não te aconteça coisa pior. E o verso 15, oh meu irmão, olha que lindo esse verso 15. E aquele homem foi. Aleluia, foi. Para não foi. Por quê? Aquele homem ele era paralítico, amém? Amém. Então aquele homem não foi a primeira vez. A primeira vez levaram ele. Foi levado. Primeira vez ele foi carregado. Entendeu? Primeira vez o levaram, o carregaram até Jerusalém. Primeira vez foi assim. Agora é diferente. Primeira vez alguém pega ele, deixa ele lá no pé do tanque e vai embora. Aquele homem estava sozinho no pé do tanque. Agora é diferente. Agora ele tem as perninhas dele, agora é ele que vai. A vida dele é o próprio testemunho. A vida dele é o testemunho. Olha para onde ele vai, olha lá para onde ele foi. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que lhe curara. Olha que interessante. Aquele homem volta para a casa dele, para os amigos dele, para os parentes dele, para o povo da terra dele. Ele deve ter voltado lá para aquela vilinha que ele saiu no interior de Minas Gerais, meu irmão. Que é isso, pastor? Que é isso, Zé? Aquele homem deve ter voltado para Marialva, meu irmão. Eita glória. Está melhorando. Aquele homem deve ter voltado lá para Goiás, interior de Goiás. Voltou lá para o Alentejo, lá para aquela aldeiazinha. Lembra? E quando aquele homem volta, o que é aquilo? Sabe aquele cara que sai da cidade dele quebrado,
e de repente ele volta lá contendo, apavorando e caminhando. Ô, glória! Né? Aquele cara que sai fugindo da cidade, todo mundo querendo matar ele, o cara volta abençoado, crente, convertido. É a mesma cena. O cara saiu carregado, agora o cara volta andando. Parou a cidade. Parou. Por onde aquele homem passava, parava. Ei, teu testemunho vai ser tão grande. O testemunho que você contar vai ser tão grande. Tua vida vai ser um testemunho tão grande que onde você passar, onde você contar, o povo vai ficar de boca aberta. Rapaz, aquele homem entrou naquela vilinha, o povo ficou doido. Mas não era o aleijadinho, não era o paralítico. Agora o homem não andar. Vai ter gente quando chegar na terra dele e falar assim: mas não era aquele atribulado. Aí você vai dizer assim: agora eu sou abençoado. Não era o quebrado, agora eu sou próspero. Não era o viciado, agora eu sou liberto. Não era o oprimido, a oprimida, pois agora eu sou cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Aquele homem chega na cidadezinha e ele começa a fazer o quê? Ele começa a anunciar, dizer que foi Jesus que curou ele. Imagina o testemunho daquele homem, imagina ele contando o testemunho. Eu fiquei 38 anos na beira do tanque, 38 anos lá estirado, ninguém foi me fazer uma visita, ninguém foi lá me ajudar, mas quando eu menos imaginava, Jesus apareceu no meu caminho. E aí você vai dizer assim: e quando eu estava perdido, quando eu estava desorientado, quando eu estava perdida, quando eu estava desorientada, Jesus apareceu na minha frente e me abençoou e mudou a minha história. E aquele homem foi. Diga para o teu vizinho: você vai. Você vai. Não, diga com alegria: você vai. Aleluia. E quando ele foi diferente da maneira quando ele saiu. Aleluia. Diga assim: você voltará diferente. Fala para o vizinho. Aleluia. E ele anunciava, ele tinha uma mensagem, ele tinha algo para anunciar, ele tinha algo para contar, tinha algo para contar, tinha algo para contar. Talvez hoje você for contar, vai contar o quê? Ai, pastor, só para eu contar esse ano. Esse ano é complicado. Dá aquela historinha: se eu for contar esse ano, contar minha história para o carroceiro, o povo vai chorar. Pastor, está complicado, está difícil, não tem problema. Você vai voltar e vai anunciar que o Deus transformou a tua história em 15 dias. Você vai contar que Deus mudou a sua vida em 15 dias. Aleluia. Ele foi e anunciou. Coloca a mão no ombro do seu irmão. Você vai orar por ele agora. Você vai orar por ele agora, que a minha voz já está acabando. Minha voz já está acabando, precisando de uma águazinha. E você vai orar por essa pessoa. Você vai orar por essa pessoa. Você vai profetizar que ela vai voltar cheia do Espírito Santo. Vai profetizar salvação, libertação, transformação. Você é profeta de Deus. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso. Ore mais. Ore mais. Ore mais. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. Não pare. Deus está indo a trabalhar. Deus ainda está a trabalhar. Ele ainda está agindo. E a unção de Deus vai fluir através da sua mão. A unção de Deus vai fluir através da sua vida. E enquanto você ora por essa pessoa, Deus visita ela, Deus te visita. Enquanto você ora por ela, Deus visita a casa dela e visita a tua casa. Enquanto Deus abençoa a vida dela, Ele te abençoa. Senhor, que esse povo agora receba uma descarga da tua unção. Que esse povo receba agora uma descarga do seu poder. Agora. Deus começa a ser renovado. Deus começa a falar em línguas. Começa a glorificar. Começa a receber alegria. Ânimo agora em nome de Jesus. Agora em nome de Jesus. Isso. Mais. Pode profetizar, profetiza.
Abre essa boca santa. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Você vai voltar, você vai voltar, você vai voltar. Você vai voltar melhor do que você saiu. Você vai voltar melhor do que quando você saiu. Você vai voltar melhor, melhor, melhor. Você vai voltar melhor que quando você saiu. Saíste de um jeito, vai voltar melhor. Saíste derrotado, voltará abençoado, exaltado. Saíste por baixo, mas vai voltar por cima. Saíste na humilhação, vai voltar na exaltação. Saíste carregado, vai voltar andando. Eu profetizo, você vai voltar melhor. Eu profetizo, você vai voltar melhor, 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 melhor. Vai! Dá um abraço nessa pessoa. Dá um abraço dele, dá um abraço nela. E libera a palavra de Deus na vida dele, na vida dela. Isso. Isso. Aleluia. Agora bate uma palma bem gostosa para Jesus.